Olá, meus amores, tudo bem? Vamos iniciar aqui nossa aula de português. Que Deus abençoe o seu dia hoje, dando muita saúde a você. E vamos iniciar nossa aula com a nossa correção de português. Espero que vocês estejam com o material todo aí completo, se não, providencia para a gente iniciar, certo? Todo mundo aí preparado e animados, né, para o dia de hoje? Então vamos lá, para mais uma aprendizagem na aula de português. Vamos agora com a nossa correção, que foi a página 115, a atividade sobre sigla, abreviatura e símbolos. E hoje nós vamos fazer a conclusão da nossa atividade, fazendo a correção sobre esse conteúdo. E iniciar uma nova, a parte de leitura, que você vai aprender o novo gênero textual hoje. Então, vamos lá, página 115, vamos iniciar a nossa correção. A primeira questão da página 115, com o seu livro de português aberto, você tinha para associar as siglas e a ordem foi essa. Associação Assistência à Criança Deficiente é AACD. Resposta. Você colocaria o número 1, deve ter colocado, em AACD. Empresa Brasileira de Aeronáutica é o número 2, que vai para... Qual foi que você colocou? Se você colocou o 2 em Embraer, você acertou. Então, é lá mesmo. Vamos para o 3. Fundação Nacional de Artes. Você colocou onde? Se colocou na Funarte, você acertou. Número 3, na Funarte. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 4. Você colocou onde? APAE. Pronto? Colocou o 4 lá? Então, acertou. Área de Proteção Ambiental é o número 5. Para onde é que foi esse número 5? APA. Foi isso que você colocou? Então, acertou. E a última, Fundação Nacional do Índio, que nós já estudamos anteriormente, FUNAI, número 6. Então, na sequência ficou assim: 2, 6, 4, 1, 3 e 5. E aí? Muito bem, joia, acertou, não foi? Vamos agora para a quarta questão. A quarta questão pedia para você fazer as abreviaturas, conferir e colocar. Até pesquisar no dicionário, fazer uma pesquisa aí na internet também, certo? Para poder você conseguir. Então, vamos lá. Olhe agora para o quadro e nós vamos continuar aqui com essa correção. Aqui está pela ordem, tá bom? Vá seguindo aí sua lista e olhando para a lousa. A primeira, artigo definido, ó. Artigo definido. Embaixo, artigo indefinido. Vendo? Artigo indefinido. Próxima, resposta adjetivo. Pela ordem, a próxima, advérbio. Preposição, interjeição e verbo. Foi difícil? Acertou? Então, parabéns. Agora, o outro lado da coluna, nós vamos prosseguir. Pela ordem, substantivo feminino, substantivo masculino, numeral ordinal, pronome, singular e plural. E aí, conseguiu? Parabéns. Agora estude para quando você estiver no livro olhando alguma coisa e tiver essas abreviaturas, você já saber o que elas significam. Muitas delas nós temos todas no dicionário. Quando você quer saber o significado, sempre tem a abreviatura lá daquela palavra ou símbolo dela. Então, terminando aqui essa parte de sigla, símbolos e abreviatura, nós tínhamos também aqui a quinta questão, onde você tinha uma tirinha e perguntava a você assim: crie uma sigla para o nome da fazenda do último quadrinho. Como ela é uma questão pessoal, a tia não pode ouvir você, nem a sua resposta, guarda ela aí, tá? Um dia você me mostrar
essa questão, como foi que você deu o nome da fazenda aí e a sigla dela. Foi bem criativa a sua sigla, a sua fazenda, dessa fazenda aí da tirinha? Então, vamos prosseguir agora com a leitura, estudo do texto de um gênero textual chamado artigo de opinião. Ele está na página 100, vá para a página agora 118, página 118. Vamos continuar agora com o estudo do que é um artigo de opinião. Pronto, a palavra opinião já diz, o autor tem que se posicionar sobre o que ele pensa do conteúdo, do que está sendo abordado. Primeiro, ele precisa conhecer o que é que está sendo abordado, para ele poder dar uma opinião clara do que é que ele pensa. Então, é chamado de artigo de opinião. Esses artigos, eles são colocados em jornais, em revistas, porque é um artigo jornalístico, certo? Então, se vê muito artigo de opinião nesses meios de comunicação. Então, nós vamos aprender hoje, tem uma leitura aí do texto também, que é uma propaganda, falando agora sobre a opinião da propaganda. Esse autor aí do texto vai expor sua opinião sobre esse consumo. Você vai ler bem direitinho e vai descobrir o que é que o autor pensou ao escrever esse artigo. Então, artigo de opinião é um texto da qual o autor tenta esclarecer o seu modo de pensar sobre determinado assunto. E ele tenta persuadir o outro, ou seja, convencer o outro da opinião dele. Por isso, o artigo de opinião, o que é que ele pensa sobre esse assunto. O artigo de opinião, ele tem 4 partes. Você depois vai estudar agora comigo, uma a uma, como é que ela se chama, e depois da leitura, que você vai continuar lendo para fazer o estudo do texto, você vai localizando esses elementos nesse artigo. O primeiro é a introdução. Ó. Quando vamos escrever um artigo de opinião, nós temos a introdução, que é o primeiro parágrafo. O que é que se tem aqui nessa introdução? Apresentação do assunto. Aqui o autor do texto, ele vai apresentar o assunto que pode ser feito expondo uma opinião dele. Ele já coloca ali no primeiro parágrafo a opinião que ele tem sobre o assunto. Nós chamamos de introdução. Quando você lê o seu texto, você vai ver o primeiro parágrafo é a introdução, que apresenta o assunto que vai ser abordado e já a opinião desse autor sobre o que é que ele pensa. A outra parte nós chamamos de opinião, que é os próximos parágrafos. No próximo parágrafo, ele vai dar a opinião dele, que é que ele pensa do assunto. No primeiro, na introdução, ele apresentou o assunto, já posicionou, e agora ele vai dar a opinião, o que é que ele acha daquele assunto. Vamos agora para a próxima parte de um texto de artigo de opinião. Fez a introdução. No segundo parágrafo, já deu a opinião, ele vai para o argumento. O que é o argumento? Nesse argumento, ele vai provar o que ele confirmou ou sustentou na opinião dele. Ele deu a opinião dele sobre o que é que ele pensa, agora ele vai dizer por que ele pensa daquela forma. São os argumentos. Os argumentos são os porquês. Qual é o motivo? Meu motivo a ter essa opinião. Você sabe que muitos assuntos são polêmicos, porque cada pessoa ela pensa de um modo diferente da outra. Cada um tem sua opinião. E nem sempre aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que é certo, o outro também acha. O outro também concorda comigo. E às vezes ele pode concordar de acordo com os meus argumentos, daquilo que eu vou apresentar a justificar a minha opinião. Viu? Então vamos prosseguir. Terminou, fez a introdução e apresentou o assunto.
deu a opinião, apresentou os argumentos que são as provas que justificam a minha opinião, por que eu penso dessa forma, ele vai fazer a conclusão do texto. O final, ele tem que finalizar. O que é que ele coloca nessa conclusão desse texto? Ele vai colocar a ideia final sobre o que ele expôs no texto. Aí ele dá aquele fecha, né, as suas ideias ali no último parágrafo. Agora, no momento, possa ser que você não tenha, assim, ainda uma ideia do que é um artigo de opinião. Quando é que você vai começar a ver tudo isso? Com a leitura. A leitura é essa daqui, ó. Você é sempre o alvo. Que eu falei da introdução, da opinião, do argumento e da conclusão, está na página 119 do seu livro. E tudo está contido no texto da página 118. Você é sempre o alvo. Lembra que nós estamos estudando propaganda? Nós vimos que a propaganda, ela tenta persuadir a outra a comprar o produto? Não foi isso que a gente aprendeu? O que se quer com a propaganda? Vender o produto. Anunciar, divulgar esse produto e vendê-lo. Fazer com que o consumidor chegue até o local e adquira aquele produto. Então, por isso que existe a propaganda. Mas tem propagandas direcionadas principalmente ao público infantil, onde a criança não trabalha, onde ela vai pedir aos pais, aí vai ter aquele consumo consciente. A criança, os pais têm que explicar que aquele produto não pode ser adquirido agora, ou se é necessário, o pai vai e compra. Porque, primeiro, por que muitas propagandas infantis ela foca muito a criança? Ou seja, na sandália, no sapato, um tênis novo, um brinquedo novo, principalmente quando é a semana da criança, tem muitas propagandas direcionadas somente para as crianças. Para quê? Para que elas tenham vontade de adquirir aquele produto e peça à família. Cabe à família verificar, não é, como é que está a renda familiar, para saber se aquele produto é ou não necessário. E muitas vezes o produto não é tão necessário. A gente não está precisando muito, é só porque achamos bonito, os colegas têm e adquirimos aquele produto, não é? Então, temos que ver realmente o objetivo da propaganda, o produto, se realmente ela vai de encontro à sua necessidade, certo? Então, na propaganda, no texto, no artigo, você é sempre o alvo, nós temos a introdução, nós temos a opinião do autor, nós temos também aqui os argumentos, os porquês para convencer o leitor que está lendo esse texto e a conclusão. Então, leia cada parágrafo, procurando ver onde está a introdução, é sempre na ordem. A introdução, vem uma opinião, vem os argumentos e vem a conclusão, o final do texto. Depois, você vai fazer as atividades da página 119, depois de ler todo esse texto, todo esse artigo de opinião. Você vai fazer a página 119 e depois a página 120, sendo que a 120 tem umas questõezinhas que era interessante fazer no seu caderno, tá bom? Muito importantes. Vamos já chegar lá. Ó, a primeira, depois que você lê esse texto, o texto não é longo, certo? Dá para você ler, repetir, procurar ver a introdução, as opiniões do autor, se tem mais de uma, os argumentos são os porquês, né? Por que que ele tem aquela opinião? E a conclusão do texto é o último parágrafo. Localizou tudo, já entendeu tudo, você vai fazer o estudo do texto. A primeira questão pede para você sublinhar. Ó, sublinhe no texto a opinião do autor. Então, você já vai procurar um elemento do artigo, que é a opinião do autor. Quando você encontrar, você vai sublinhar. A terceira vai perguntar a você. Em seguida, ele fala dos meios de comunicação que são usados para divulgar as propagandas. Aí pergunta, na opinião do autor, qual é o público mais bombardeado pelas propagandas? Do autor.
Não é aquilo que eu falei agora para você. Você tem que procurar do autor, lendo o artigo de opinião que ele escreveu. A quarta e a quinta não necessita você fazer agora, tá bom? Então, vamos. Mas, pelo menos, como a gente não vai ter essa conversa, pelo menos leia e localize o que ele está pedindo aqui, tá bom? Também o texto, ele vem com uma ilustração. Verifica também a ilustração e o que cada seta está apontando, o que está escrito nela. Leia, que é bem interessante para você compreender esse artigo de opinião. Feito aí, você vai ler mais outro artigo de opinião na página 120. Nessa página 120 é onde eu quero que você faça as questões que estão embaixo no seu caderno. E na próxima aula de português, você já esteja aí com o seu caderno com a página 120 respondida. Primeiro, você vai ler esse outro artigo de opinião. Só na aula de hoje, sobre leitura, você vai ler 2 artigos de opinião, certo? E vai responder no caderno. Coloque aí, responder no caderno. Copia e responde no caderno. A letra A, de acordo com o texto, o que foi proibido. Tem que procurar aqui nesse artigo o que foi proibido. Depois, por que foi proibido. E quem proibiu. Qual foi um dos argumentos usados. E a resolução, que é a última da letra E. Como foi que foi resolvido? Fazendo esses 2 textos, lendo esses 2 artigos, você já vai ter uma posição, já vai começar a compreender esse novo gênero textual chamado artigo de opinião. Vamos só agora recapitular aqui as partes de um artigo. Vamos lá dizer comigo? O primeiro é a introdução. Ele apresenta o tema e ele já deixa claro ali a opinião dele. Depois ele vai dizer a opinião, né, por que ele chegou àquela conclusão, por que ele decidiu. Depois ele vai mostrar, vai dar exemplos, por que ele chegou a ter aquela opinião sobre o assunto. Quando ele apresenta os argumentos, que são os porquês, ele finaliza o seu texto. Como ele finaliza? Ele traz de volta o assunto e ele faz uma conclusão. Às vezes ele pode dar uma sugestão no final do texto para concluí-lo. Então, na nossa próxima aula, quando formos falar de artigo de opinião, você já vai estar com a sua mente mais clara a respeito do assunto, fazendo o estudo desses 2 artigos. Na aula de redação dessa semana, nós vamos continuar a falar do gênero textual, artigo de opinião. E daqui para lá, né, com essas 2 leituras e estudo do texto, você já vai compreender melhor a aula de redação dessa semana. Então, fica com Deus, boa atividade aí, certo? Boa leitura e até a nossa próxima aula, viu?